Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com um cara aqui gabaritado. Você vai ver que tem muita coisa para agregar, muita coisa para assinar. Ganhei até um livro aqui, ó, Fábio Zarzana, Corretagem Milionária. Olha que legal esse livro, a capa, bonito, né? Quero autografado depois, eu tenho que autografar. Vou deixar ele aqui, ó, foi só uma propaganda pro meu amigo. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado O Gustavo Paglotto, né, que indicou, né? Pô, o Gustavo é super querido e um grande vendedor. É, Gustavo. Uma daquelas pessoas que se orgulha, né, da atividade de venda. Cara, eu vou falar um pouquinho da biografia aqui, corretor, incorporador, dono de imobiliária, todos vocês que estão nos ouvindo. Quem que é o Fábio Zarzana? Ele é fundador da Zarzana Casas de Revista, uma curadoria imobiliária, referência em vendas no mercado de luxo de São Paulo, atuando como personal broker. Criou autoridade nesse nicho, percorrendo vários níveis da corretagem ao longo dos 12 anos. Do analógico ao digital. Você transicionou isso aí, né? É isso aí. Eu também tenho 12 anos de mercado. Vou fazer 13 anos, praticamente quase igual aí. Então você lembra do jornal, né? Lembro. Antes disso, trilhou um caminho corporativo como trainee e consultor, gestor, palestrante e professor de vendas para as empresas e associações comerciais e nacionais e internacionais. Criou métodos e cursos de vendas como vender sem vender, manuais e controle de desempenho de equipe comerciais, e além de lideranças e time de vendas presenciais e online. Curioso, sempre antenado e carismático, sempre buscou empreender e experimentar, tendo se aventurado por meios esportivos, musicais e empresariais diversos. Essa jornada, desde a formação em administração e gestão comercial, passando pelas experiências profissionais mais variadas. Caramba. Fábio, eu quero já logo de cara fazer uma pergunta para você. O mercado de alto luxo, você acha que ele está saturado? Eu sei que existe uma grande imigração de corretores indo para esse mercado. É verdade. O que você acha? Cara, eu vou te dar uma resposta, para não ficar no muro, eu vou te falar que eu acho que sim, está saturado. E não no sentido de estar saturado, de que não há espaço para que todos possam vender. É no sentido de estar saturado, de ter muitos players querendo participar desse mercado. Mas como que você participa de um mercado? Você participa pegando os produtos. A gente não tem no Brasil um sistema de trabalho, como por exemplo tem nos Estados Unidos, onde cada um anuncia um imóvel de uma vez. Seria a exclusividade real, né? Seria um sonho, mas não é. Então você acaba tendo um imóvel de luxo, uma casa de revista, né, que eu brinco, trabalhada por muitos players. Só que desses players, a gente tem muitas pessoas que não têm esse preparo, não têm esse estudo, não têm esse aprofundamento nesse tipo de produto. Entendeu? E ainda muitas pessoas que só entraram no mercado imobiliário por causa desse tipo de produto. Olha que paradoxo, né? Então, que não deveria Cadê ser essa assim, gourmetização? né? Exatamente. Essa gourmetização, essa glamourização que eu falo, acabou atraindo muita gente. Às vezes a pessoa sequer tem o Cresce ou não estudou para isso. Fala, eu conheço muita gente, eu sou sócio do clube, eu sou não sei o quê, eu vou entrar nesse mercado aí fazer uma grana. Você sabe que tem até ator falido que entrou, né, para esse mercado. Falido é você que tá falando. Não, mas tem. brincando, É só para jogar pimentinha aqui, não, mas... e não só ator, hein? Tem diversas profissões, né? Que as pessoas quando não estão bem, ou a pandemia quebrou muita gente, o pessoal vai pro imobiliário. O mercado imobiliário é uma porta, né? Para todas as profissões. Então, mas você não acha que devia ter uma certa barreira para alguma barreira de entrada? Porque o turnover também é muito alto, Sim. as empresas parecem que não estão ligando pra Eu isso. acredito muito nisso, assim, mas o que é legal, cara, é que a concorrência, quando ela é muito fraca, É verdade. os melhores, eles sobressaem, né? É verdade. Também tem que ter um Tem que olhar, gostinho, né? Tem que e- olhar um pouco pro lado e ficar com medo. E eu percebo assim, principalmente para o mercado de luxo, né? Você falou uma coisa aqui no começo aqui, com a sua introdução, que é a casas de revista, que é a sua empresa, né? Todo mundo quer vender uma casa de revista, mas nem todo mundo tá apto para vender. Verdade. Essa é a real, né? Essa é a verdade. Uma coisa que eu acho até incrível, vou te falar, com certeza você deve saber disso, mas tem gente que quer vender uma casa de revista, às vezes sem sequer conhecer uma casa de revista, ou a casa de revista que ele quer se propor a vender. E isso, e aí talvez eu vou polemizar um pouco, esse esquema de parceria algorítmica, que eu chamo de panfletagem digital, onde todo mundo quer anunciar os mesmos produtos sem sequer conhecer,
É uma coisa que eu luto muito contra, mas às vezes eu me sinto um pouco cansado de tentar, para os meus alunos ou para as pessoas que trabalham comigo, falar que você tem que trabalhar cada produto como se fosse o único. A gente está falando de pessoas, hein, Jefferson? Você sabe disso. Sim. A gente não está falando de tijolo, de concreto, de madeira. A gente está falando de produtos, mas que tem uma história, uma pessoa por trás. Então, assim, as pessoas têm que entender que é muito mais por aí do que simplesmente todo mundo querer vender as mesmas coisas. A gente não tem, como eu disse, exclusividade que nem no sistema americano. Então, assim, vai ter muita gente vendendo poucos imóveis. Porque a pirâmide é assim. Tem menos imóveis milionários do que Minha Casa Fábio, Minha Vida. você acredita, assim, eu já vi muitas pessoas, amigos meus mesmo, assim, de galgar, de sair do Minha Casa Minha Vida, do médio padrão e para alto padrão, e os caras darem certo, mas patinado bastante, cara. Padeceu muito tempo, assim, de coisa assim de 2 anos, 3 anos. Eu vi muita gente padecendo, mas o cara foi perseverante e conseguiu. Isso é importantíssimo. Mas eu percebo, assim, que tem muita gente que vai, cara, e o cara fica dando murro e ponto de faca. E o cara não consegue romper. O que você acha que tem, que pode levar esse cara a romper, a desbloquear, a viver o alto padrão? Porque existe muita coisa por detrás, né, cara? Muita, muita. Assim, são 2 aspectos que eu queria te falar bem diferentes. Antes da própria atuação dele, é um mundo de ilusão que está vendido aí. É um mundo de ilusão. Que tem que ir na realidade. O mercado de alto padrão não é o mercado de blogueiro, de carro importado, de Patek Philippe, da calça da moda, de alugar helicóptero para falar que você tem dinheiro. Esquece isso daí, esquece. Isso não é uma realidade. Você tem que se focar em quem está vendendo. Isso eu falo sempre, repito, e saber quais são as práticas que estão funcionando para vender. Nesse outro aspecto das práticas, da realidade, do pé no chão, a tua frustração, a tua pressa, a tua necessidade vai passar muito pela sua planificação. E as pessoas não conseguem planejar. Nesse mercado, a gente tem muita gente ansiosa na carreira de vendas, né? Eu sou super ansioso. Enfim, mas a pessoa tem que se preparar para um tempo. Para isso amadurecer, para maturar o trabalho dela. Não é da noite para o dia. Não é. Pode ser que ela tenha sorte de vender. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu vendi 6 casas nos primeiros 6 meses. Por isso que eu fiquei no mercado imobiliário. Olha isso. Mas assim, não foram de luxo, de alto padrão, nada disso. Mas eu falei, agora eu vou ficar. Depois eu demorei um tempo. E depois teve uma pior fase da minha vida, eu fiquei 9 meses sem fazer nenhuma nada. Aí quase saí. Mas enfim, você precisa ter um planejamento que você já se proponha a esperar. Eu vendi 6 casas, mas eu falei, eu vou ficar 6 meses. Se não acontecer nada, eu não vou mais ficar nesse mercado. Eu vou continuar dando treinamento de vendas, vou continuar dando minhas consultorias, né? Hoje em dia a gente fala mentoria, enfim. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que se preparar para esperar, se preparar para galgar, se preparar para crescer, para aprender. Não acho que vai entrar performante. Esquece isso. Vender no mercado de luxo é realmente mais difícil? Ou os corretores apenas não sabem como abordar esse público? Olha, eu diria que é mais difícil em alguns aspectos. Um que eu já citei, é o topo da pirâmide, tem menos produto. Se você tem 1000 produtos para trabalhar, ou se você tem 10 produtos na sua carteira, teoricamente você tem menos opções para conseguir fechar uma venda. Assim como a pirâmide também das pessoas, dos compradores, né, dos clientes que tem bala, que eu brinco, dos clientes de revista, também é um número muito menor do que os que compram estúdios, digamos assim, que é um produto que está sempre rodando. Então é mais difícil nesse aspecto. Você precisa se especializar, você precisa saber dar uma atenção, já que é mais difícil, é o lado bom, e aí eu falaria que não é mais difícil. Como você tem a possibilidade de atender menos pessoas, você não consegue aumentar esse número, que é uma realidade macroeconômica, então você pode se dedicar mais a cada um. E mesmo assim, as pessoas às vezes não se dedicam, querem fazer o mesmo trabalho. Então é sim mais difícil, a pessoa não sabe trabalhar nesse aspecto, porque ela tem condições de se especializar, estudar e atender melhor cada caso, entendeu? E é interessante que eu sei que o público é menor e você tem um atendimento, quando você tem um atendimento exclusivo de consultoria e de segurança, você consegue fidelizar mais, né? Muito, muito. Mas para chegar nisso, você precisa mostrar alguma coisa. Tem que agregar muito valor. Tem que agregar valor. E você tem que buscar as maneiras de agregar esse valor rápido, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, mesmo no alto padrão, mesmo no luxo.
Mesmo no luxo, as pessoas não têm esse hábito de serem atendidas nesse nível no mercado imobiliário. Eu tenho gente que me conhecia que falava, coitado do Zarza, né? Zarza, o pessoal me chama de Zarza. Coitado do Zarza, acabou corretor, virou corretor. Achava que... Que era o fundo do poço. Né? Fala, o cara, aconteceu alguma coisa, virou corretor. Sabiam que era vendedor, dava treinamento de venda, virou corretor. Então, não é isso. É que as pessoas não estão acostumadas com esse... Então, a partir do momento que elas experimentam qualquer tipo de serviço melhor... já chama atenção. Faz diferença. Já faz diferença. Isso você consegue nas primeiras etapas do que a gente chama de funil, na qualificação do comprador, mas principalmente no vendedor. E o público de alto padrão, ele tá acostumado com tudo, concierge, ele não faz nada sozinho. Tudo uma Prime, Premium, sala VIP. Experiência, né? Sim, sim. E aí eu acho que... Palavra-chave. E quando você tem esse atendimento que leva a experiência, não tem como. Sim, a pessoa tem que ver valor no que resolva a situação para ela. Senão vai ser sempre aquela coisa, um imóvel de 10 milhões, caramba, eu vou dar uma comissão de 500 mil. Você vai dar uma comissão de só 500 mil, porque o imóvel é 10 milhões. Sim. A não ser que seja isso. Eu fiz essa transação praticamente sozinho. Por que eu tô dando 500 mil para aquela pessoa? Qual que foi, assim, a casa que você vendeu? Eu não gosto de ficar falando de valores aqui, não, mas que fez a sua vida, com seus olhos salteados, assim, você falou, meu Deus, essa aqui valeu a pena. Olha... Foram algumas, graças a Deus, assim, que aconteceram, mas eu tenho uma que foi emblemática. Que eu não vou falar para não expor as partes, entendeu? Mas eu vou te falar que era uma casa que todo mundo... Se você quiser falar valor, não tem problema não. Não, Fica à vontade. Nessa faixa de 15, 20. E foi há uns anos atrás, então você vê que era uma coisa até um pouco maior. E sozinho. Porque a gente sabe que aí é bom, hein? Nesse mercado a gente sabe que tem muito... A maioria é parceria, né? A maioria é parceria. Coisa que eu também polemizo muito, voltando àquele parênteses. Mas eu quero que você fale sobre isso depois. Tá. Mas enfim, essa casa, o que aconteceu? O cliente entrou por essa casa. Só que essa casa todo mundo tinha. Então eu fiz uma jornada de compra com eles, com a família, de 6 meses. Uau. 6 meses. Demorou maturar, hein? Mostrei mais de 20 casas. E eles compraram essa casa. Fico até arrepiado, ó. Eles compraram aquela primeira casa que eles viram. Mas olha como demorou a tomada de decisão e a certeza de adquirir uma coisa que eles já tinham gostado. E como eu tive que manter fidelizado. É amoroso, né? O processo amoroso. E eu acho que é o processo, o maior desafio do alto padrão é isso, cara. É uma venda que é pequeno, é o médio prazo, às vezes. As médio ou longo até. O médio ou longo, né? Se eu te falar que eu fiquei com um cliente 5 anos, você acredita? Acredito. 5 anos com um cliente. Então as pessoas acham que é assim. E às vezes as pessoas não têm paciência para esperar. Não tem paciência ou não tem resiliência de manter essa relação com os clientes. Começa a desgastar como uma relação. Na relação não há um desgaste profissional, amorosa, família. Você imagina com um cliente. Sabe uma coisa que eu percebo também, assim? Eu já tive algumas tratativas milionárias, assim, de coisa de 200 milhões, 150 milhões diária. Vou ter que fazer um treinamento contigo aí, pô. Não, mas é área. A área você sabe que é um pouco maior, né? Para formação diária. Às vezes, né? E aí, eu lembro quando eu perdi essa formação, porque a incorporadora voltou atrás, cara, eu frustrei. Às vezes a gente perde, assim, apartamento de 1 milhão, 2 milhões, a gente já ressignificou, a gente fica resiliente no negócio. Sim. Mas quando você perde, assim, uma pancada, que você com 200 milhões você já começa a fazer conta. Você já começa a fazer programar sonho. Programação. É isso aqui. Não é nem o sonho que você tem, você começa a programar sonhos, começa a inventar novos sonhos, que não é nem aquele que você aí você começa a falar, cara, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Não, no meu capítulo de negociação, eu falo bastante disso, porque, Jefferson, negociação, ainda mais nessa área, é uma fase que eu chamo da fase nervosa e totalmente negligenciada. Os gerentes que eu converso, os diretores, o pessoal quer saber como é que eu aumento o lead, como é que eu seguro o cliente. E como o funil também é assim, o funil dentro da imobiliária, a negociação tem muito pouco. Então tem, por incrível que pareça, muito pouco treinamento e atenção para essa fase. E aí eu falo muito disso. Na negociação não adianta, você vai sim ficar nervoso, você vai fazer seu sonho, mas você não pode de jeito nenhum deixar isso transparecer tem que parecer para ambas as partes que é mais uma. É another day at the office. Você tá outro dia no teu dia. E é isso aí que eu ia te falar, cara. Não tem como, a gente cria expectativa. Não tem como. Todo mundo humano, cria, né? Quanto mais humano você é para dar o tratamento humano, que é o que eu venho tentando
uma voz solitária no deserto, clamar pela humanização, não pela robotização, mas por mais que se você busca isso, você tem que ser... Se você é humano também consigo, né? Como é que você vai... Mas sabe uma coisa? Eu sei que sua voz no deserto aí, cara, é uma voz que vai fazer toda a diferença. Porque em tempo, uma geração que a gente vive de robotização, de chatbot, inteligência artificial, eu acho que os caras mais humanos é os caras que vão destacar no mercado, que vão fazer a diferença. Eu acredito nisso. Eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança. Sim, porque não tem como, cara. As pessoas cansam. Todo mundo cansa, às vezes, ficar hipnotizado no celular, ficar vendo vários atendimentos. Chatbot pode falar o que for. Atendimento com inteligência artificial não tem como passar sentimentos. Não, você sabia que eu já percebi o tipo de resposta dos leads e depois quando viram clientes dentro do funil, diferentes, até eles entenderem, foi até minha esposa, Solange, deixa um abraço para ela, um beijo, né, senão... E ela me disse, não, porque eu falei, por que as pessoas estão tão evasivas? Porque sempre teve isso, né, você faz anúncio desde os portais, jornal não vou falar porque não tinha esse contato de resposta por mim, mas as primeiras respostas, Jefferson, são assim, meio que de qualquer jeito, só para responder pro robô. A pessoa quer saber primeiro com quem ela tá, se ela tá falando com robô ou não. Olha que doideira. Aí quando você entra com um humano, ou não vai ser só persona, e eu já abri mão de muitos clientes que não viraram clientes, que eram só leads, não queriam essa curadoria, que eu chamo de curadoria, esse serviço diferenciado, entendeu? Então não é para ser seu cliente, ou vai ser seu cliente porque já vai gostar dessa resposta. Primeiro atendimento. Já vai gostar, já vai ver diferença. Já vai perceber, peraí, essa pessoa acho que vai me ajudar. Não vai ser só mais um tentando me enfiar um monte de oferta. É isso. Entendeu? Faz diferença. Faz. Cara, eu quero entrar numa pergunta aqui que é polêmica, hein? Personal broker. É só um nome bonito ou realmente é uma estratégia diferenciada? Eu sei que você aplica muito isso nos seus negócios. O que um corretor comum precisa fazer para chegar nesse nível? Cara, assim, é um nome bonito. Você pode inventar outro, tá? Então é sim... só um nome bonito. Mas é alguém que dá um atendimento personalizado, sim. E aí, vamos lá. O que é um atendimento personalizado? Não é um bom atendimento igual para todo mundo. Não é, Jefferson. Esquece isso daí. Eu trato todo mundo muito bem, dou um super atendimento. Não é bem ou super atendimento. É um atendimento para aquela pessoa. Para cada indivíduo. Para cada indivíduo, para cada persona, para cada imóvel que por trás tem uma pessoa. Porque tem suas peculiaridades, né? Tem. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de revista. Aí eu vou lá fazer umas fotos. Eu ensino que quando você vai fazer foto, não manda o fotógrafo lá. E o funcionário recebe numa casa de revista. É o momento de você mostrar valor, conhecer o proprietário. Tenta ensinar isso tanto, mas as pessoas vão bater meta de foto, vão bater meta não sei o quê, preciso do teu produto, preciso do teu lead. É difícil, mas eu tento mostrar essa diferença. Então, eu vou lá e falo com o dono da casa. Ele vai falar, o que eu mais gosto nessa casa é essa piscina, porque eu não tenho tempo para os meus filhos. A hora que eu caio, eles caem comigo, então a piscina para mim é me dar com meus filhos. Fico até arrepiado, né? Porque essa coisa humana me deixa empolgado. Mas se eu for em outro horário e for a dona que me atender, a esposa dele, ela vai falar, essa casa realizou meu sonho, porque eu sempre quis ter cachorro e não conseguia, não tinha quintal para isso. E com os cachorros eu consegui reunir a família que todo mundo tem, as crianças brincam, elas pegaram uma empatia, Olha, e é o mesmo imóvel. E nós estamos falando das duas áreas do quintal. A piscina e o espaço para o cachorro. Então não é mais o quintal. Sim. Olha que loucura. Então assim, o que é um personal broker? É um cara que pega o que a pessoa quer. Entendeu? É que nem um personal trainer. Não vai passar uma série igual para todo mundo. Vai fazer uma avaliação do cara, um bom personal trainer, e passar um exercício. E no seu atendimento, você já faz essa abordagem explicando de fato o que você vai fazer, o que vai construir, a sua comunicação é clara desde o primeiro atendimento? Então, isso aí é o que eu chamo de posicionamento, né? Isso para mim é fundamental e eu faço. Só que... Isso fica na entrelinhas, assim, ou ou fica ou intencional? Eu vou te contar. A gente erra também, a gente aprende e a gente tem que ter humildade para ver que a gente testa várias coisas e algumas não dão certo. Eu fiquei tão arrogante depois de vender, 100 milhões num ano, lá na época da pandemia, que eu comecei a fazer um posicionamento tão forte que ninguém ia para frente. Porque assim, o que eu faço é um atendimento exclusivo. Se você já estiver sendo atendido por outras imobiliárias desculpa, não vamos poder te atender. Olha o nível de posicionamento. Aí é muito radical, entendeu? Porque eu ainda não vendi valor para a pessoa querer ir comigo. Não é uma pessoa indicada. Mas eu cheguei nesse ponto. Já a pessoa contando aqui, abrindo uma particularidade, chegou nesse ponto. Então, hoje em dia, eu me posiciono, mas sempre que eu ensino, hoje em dia,
para os meus alunos e tal, resolva o problema, o primeiro problema, e aí agregue valor. Faça isso. Agora, se não agregar valor, a pessoa não der valor, não continuar, não aumentar esse tipo de relação e ficar só no... Mas que rua, que número, que não sei o quê, só querendo informação, não está caminhando para aquilo que você está se propondo a fazer. Porque o mercado tem o nosso lado, né, Jefferson, mas tem o lado do proprietário. Sim. Eu também, como proprietário hoje, eu sei... dor, né? A dor dele. Exatamente, dos dois lados, entendeu? Cara, você tem um um método que eu acredito muito, e isso também é uma questão de polêmica. Eu vejo muito coach falando sobre isso, eu vejo muita gente falando e às vezes a pessoa tem que explanar para entender. Tá. É possível vender sem vender? Como convencer clientes de alto padrão sem soar desespero ou artificial? Cara, assim, o vender sem vender é um termo que eu cunhei quando eu inventei um curso, né, de vendas na época dos anos 90 para 2000. Olha como algumas coisas de venda perduram, né? Muda o nome, mas já vem de lá atrás. Por exemplo, volume. Hoje em dia a gente fala do funil. É a mesma coisa, para falar que você tem mais leads e vai ter menos fechamentos. Então, para dar um exemplo. Nessa época, por que eu falei o vender sem vender? Porque é sem vender o produto. Esse é a grande sacada, é vender a vantagem para aquela pessoa ou persona. Isso é o vender sem vender. Então, vender sem vender não é não oferecer nada. Vender sem vender é captar o que a pessoa quer, o indivíduo, o homem, a mulher quer, e aí ver no que você tem a oferecer aquilo que resolve a dor. É isso. Esse é o vender sem vender. Não é vender o produto, não é assim. Eu quero uma casa, o que seria o normal? A pessoa entra no seu anúncio, falou assim, tudo bem, essa casa aqui e tal, queria saber mais. Tá bom, tem 4 suítes e tal, não sei o quê. Tá bom, eu preciso só de 3 suítes, não sei o quê. Tá. Se você ficar só no produto, você não vai vender sem vender. Você vai ter que oferecer só o produto. Agora, se você oferecer passar mais tempo com os filhos, ou oferecer poder ter cachorro, isso é vender sem vender. É uma outra história. É uma consultoria. É uma consultoria. Uma venda de curadoria. Uma venda consultiva, né? Exatamente. É uma coisa... E por que é vender sem vender? Porque a pessoa se sente atendida ou sanada a sua dor sem você precisar ficar falando. Entendeu? Você vai de trás pra frente. O que ela quer? Passar mais tempo? Eu acho que a piscina pode ser um fator de agregar pra família. Então não é assim. Lembra que você falou que você quer? Então, a piscina tá nessa casa. Então a casa é o produto, então eu tô te vendendo o produto. Não. É uma coisa velada, mas tá acontecendo ali diante dos seus olhos, entendeu? Você acredita que o cara que não tem um bom relacionamento, o cara que nunca viajou pro exterior, o cara que não tem, às vezes, não tem acesso a restaurantes bons, né? Não vai nos bistrô, não vai em lugares gostosos. Você acha que esse cara consegue ir pro alto padrão? Eu acho que sim. Ele consegue vender imóvel sem ter essa experiência transcultural, ter uma questão de conhecimento? Olha, a minha resposta polêmica, digamos assim, é sim. Mas eu vou te falar qual que é a única maneira que eu vejo isso. É você sendo uma esponja absurda e aprendendo nesse trabalho sobre essas coisas que você está vendendo. E é isso que eu acredito. Então, por exemplo... Mas o cara vai patinar. Vai patinar. Por exemplo, eu tive a chance de morar nos Estados Unidos, mas quantas vezes eu uso o inglês ou a minha experiência na Califórnia numa visita? Talvez 1 ou 2 vezes em 100 vendas. Entende? Então, assim, talvez eu mencionei e nem percebi, porque é uma coisa natural, entendeu? Mas, talvez eu fui em tantas visitas e já ouvi tantas experiências de viagem que não preciso falar que eu fiz. Quando o cara falar, eu vou esquiar, você pode perguntar se ele vai na estação XYZ. Sim. Entendeu? Aí o cara fala, opa, o cara tá entendendo, tá falando minha língua. Entendeu? Se conecta na hora, né? Se conecta. Agora sim, uma coisa que se eu puder modestamente orientar, é não deixe de ser autêntico. Não faça o que você não tem, não faça o que você não é, não queira ter o que você não pode. Sabe, não tem o que você não pode ter. Porque isso aí não leva a nada, isso é artificial. Cara, mas eu fico vendo assim, eu trabalhei no mercado de Alphaville um tempo, e eu lembro que era notório, assim, eu comecei a usar algumas roupas de marca, e essas roupas me começou a conectar com pessoas. Sapato, tênis. Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha uma Porsche. A gente ia de Porsche pra atender na Alphaville. E era dele mesmo. Tá. Cara, era diferente quando a gente chegava de Porsche pra ser atendido. Mas eu tenho Pro proprietário. Então, mas eu tenho certeza que você, por exemplo, ele falou a Porsche era dele mesmo. É. Isso é diferente.
O que eu te falaria é que se você falasse, olha, Fábio, eu quase quebrei alugando Porsche para Não. chegar lá pro... É isso que eu falo aí pra não fazer. era dele. Entendeu? Ó, vou te dar um As exemplo. pessoas sabiam, por quê? Então. Porque a gente trabalhava num imobiliário muito grande lá, Sim. um cara de renome, e todo mundo sabia que Tá bom. era do cara e... É natural. Isso conecta mesmo. Eu não vou Conecta. mentir pra você. Tanto que uma das coisas que foi crescendo nessa minha experiência foi o carro que eu tinha. Mas eu nunca falei, eu preciso ter a BMW X2 nova. Não sei, eu nunca falei, eu preciso, se eu não tiver a Range Rover, eu não vou conversar com o cara. Não era assim. Não tem- eu sei que é. Naturalmente, com o desempenho e você sobrando caixa, você vai melhorando, mas só parte da melhoria da vida, Sim, entendeu? e é um processo, né? Eu acredito muito nisso. Quando o cara tá começando, ele, claro que ele vai patinar, Sim. mas ele vai demorar a galgar aquilo ali, vai demorar a chegar. Vai, tem que ser natural. na Porque minha eu opinião. acredito muito em congruência, assim, sabe? Essa palavra, eu acho que ela faz diferença. Quando você tá num patamar e você demonstra isso, você transmite autoridade. Transmite. E natural, né? Sim. Você transmite isso que nem você falou, de forma. Essa Sim. congruência de forma espontânea. Sim, Quando eu fiquei 9 meses sem vender, talvez tenha sido a pior fase nessa trajetória imobiliária, lá pro 2016, 2017, aí eu me preocupava com tudo. Por isso que eu sei que não funciona. Será que esse sapato tá bom? O que será que tá acontecendo? Que calça eu tô usando? Será que a vírgula tá certa no e-mail? Não é que você não tem que trabalhar a excelência, Olha isso. mas eu perdi completamente a minha autenticidade. E uma das grandes características, Jefferson, é a autenticidade. tava meio alienado, meio... Eu tava perdido. Eu tava perdido comigo mesmo. Eu tava tentando encontrar um avatar, que as pessoas chamam hoje em dia, para me apresentar pro cliente. E é interessante isso, né, cara? E todo mundo passa por isso. Passa, ainda mais Esses quando- conflitos internos, né? Então, mas quando fica vendo o mercado lotado de gente vendendo só um tipo de Comparação, né? comparação, tipo de vestimenta tal, entendeu? Então, assim, seja você mesmo. Se eu pudesse falar uma coisa, eu falo, seja você, seja autêntico. Vamos lá, corretor de luxo precisa de formação acadêmica. Você tá vendo que eu tô polemizando aqui, né? Porque eu gosto, brasa, cara. manda Essa área de luxo é muito legal. Ou só precisa saber vender bem. Sua experiência como professor, você é professor, te faz acreditar que o conhecimento técnico pesa mais do que o feeling na hora de fechar um negócio? São as duas coisas. Não dá para separar. Ótima pergunta, mas eu não separaria. Se você tem uma formação acadêmica, você vai ter uma história dentro da academia que te construiu aspectos e fatores técnicos que você vai usar. Não dá para separar. Por outro lado, eu não acredito que você precise ser formado em alguma especialidade acadêmica para você ir nesse mercado. Agora, sem estudo, esquece qualquer coisa. Só que hoje, com a internet, além do Cresce, que é básico, você precisa estudar, e eu sou professor do Cresce, do TTI, né, do Técnico de Transação Imobiliárias, você precisa ir atrás da informação e estudar sim, se preparar muito. Isso sim, isso eu coloco em primeiro lugar. Não formação acadêmica resolva Sim. isso, entendeu? Então é um pouco de tudo, é um pouco do feeling. Você sabe aqueles caras que a gente fala, esse aí tem jeitão de vendedor, esse aí eu sempre ouvi isso daí, entendeu? Mas aí falta pro cara, às vezes, toda uma técnica, o cara não preenche um CRM, o cara se sente tão poderoso naquilo que ele sabe que ele é como humano, que acha que não precisa planejar, não precisa fracionar meta, não precisa estipular planos e prazos para as coisas. Aí ele começa a se perder na própria soberba dele, entendeu? Então acho que tem um pouco... Não sei se eu respondi a Não, parte tá certo. acadêmica. Não, mas... com certeza. Eu falo na questão acadêmica também, não só num curso superior, mas eu acho que existe muito hoje uma galera muito bacana que ensina. Sim, isso Tem sim. muita gente na internet que é real, que é verdadeiro. Eu sei que tem muito cara também Tem que saber separar o tem que joio do saber trigo. filtrar, né? Isso é polêmico, mas tem que saber, você sabe disso. Mas tem uns caras, cara, que tem autoridade. Tem. E às vezes as pessoas estão padecendo aí por não modelar, por não seguir. Às vezes ouvir alguma coisinha ali que faz a diferença. Não, e não só no imobiliário, né? Sim, em Tem todas gente as que áreas, nunca né? fez alguma coisa, se me permite opinar, Sim. e tá ensinando as pessoas a Não, isso é fazerem o que horrível. nunca fez. E aí o que ela ensina? Ensina a ganhar dinheiro vendendo o ensino dela de como ganhar dinheiro. Não Não tem que ela lógica, né? construiu alguma coisa, entendeu? Vamos lá. Quem não vende, não cresce. Muitos corretores investem em brand, em redes sociais, mas vendem pouco. Como equilibrar a autoridade digital e a conversão real? Em outras palavras, o corretor é muito bom no digital, coloca as casas milionárias lá, muito bonito, mas não tem conversão nenhuma no real. Não, Tem e- isso ou não tem? Só tem quase, né?
Infelizmente, eu tenho que te falar. Tô aqui para falar as verdades ou não? Você falou para não ter medo. Pode polemizar à vontade. O que mais tem é aquela palavra, como é que fala? É aquele termo que eu te falei. É panfletagem digital. É panfletagem digital. Quer porque o cara precisa mostrar para a família que está trabalhando, quer porque ele precisa de status, quer porque é um part-time dele, é um part-time job, ele tem outra coisa, mas quer se pintar alguma coisa, pintou. Trabalha na sorte total, se vier, veio. Então tá lotado. O que faz você progredir é conversão. Esquece todo o resto. Todo o resto é para trabalhar em cima de conversão. Tanto que eu sempre falo isso. Você tem, por exemplo, todo um processo. Se não tiver processo, não tem nada. Você tem que ter processo na tua empresa e saber para onde você vai. Se você não tiver, você não chega em lugar nenhum. Mas, pô, às vezes você está falando do funil, o cara entra aqui. Aí você transforma o lead, você qualifica. Aí você transforma o lead em atendimento. Tem atendimento e visita. Pode ser um certo número. Aí proposta, aí vende. Mas e se o cara tiver com uma proposta agora, fechando, já aconteceu comigo, olha, depois que eu me posiciono, eu vou ser sincero. Tipo assim, para não tomar seu tempo, já que você está sendo sincero comigo, eu já tô para fechar uma casa. Então eu só tô vendo se tem alguma coisa no mercado. Ou eu resolvo o problema desse cara no final do funil, porque não é o funil da minha empresa, é a trajetória dele. Eu vejo as pessoas falarem pouco disso também. Então você tem que entrar para resolver a questão lá ou não vai acontecer. Entendeu? Então assim, você tem que avaliar as duas coisas, os seus processos, o seu funil dentro da sua empresa ou da sua atividade autônoma, mas também onde é que essa pessoa está. E só para responder a pergunta, então se você tem chance de estar mais perto da venda, é sempre essa a prioridade do seu trabalho. Tenha processo, mas entenda. Entre você tirar uma foto e fazer uma reunião de fechamento, desmarca a foto. Não fala, não posso sair do meu processo, isso não existe. Sim. Você tá lá para uma coisa, o vendedor em qualquer área tá lá para vender. Aí eu falo como geral. Ô Zarzana, qual que é o... Desculpa. Tem nada não, pode falar. É o seguinte, e aí o que acontece? Não é separado. E aí é uma coisa que eu também vou polemizar. Eu vejo muita gente falando que não posta vendido, não sei o quê, que isso aí na verdade é só para... Pra corretor ver. Ou pra corretor, porque eu já fiz isso também. Quando eu tava com a minha imobiliária maior, tinha corretores, eu queria trazer, eu falava, tem que mostrar todas as vendas. Isso é verdade. Sim. Na época da Copa, em 2014, eu colocava gol. Em vez de negociar, eu colocava gol. Mais um gol da imobiliária. Eu sou meio maluco pra inventar essas coisas, né? Quando eu fui diretor de marketing lá. Mas hoje em dia eu não vejo assim. Hoje em dia eu vejo que a maior prova social pro mercado, não é pra corretora, é você fazer... Por exemplo, agora eu como comprador e como vendedor. Eu vou vender, por exemplo, tô com uma cobertura lá à venda, que existe mesmo de fato. Aí eu peguei o Instagram e comecei a ver quem tinha negociado. Eu não vi quem tinha coisa bonita anunciada, eu vi quem tinha negociado. Eu falo isso pra você. Então eu sei que é polêmico, tem gente que fala, não faz isso. Eu acho assim, galinha que canta, a galinha que põe um ovo e não canta, não adianta. Sabe por quê? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Pra entrar no outro... Porque assim, tá cheio de galinha cantando sem botar o ovo. Sim. Então eu pensava, por isso que eu entrei em tudo isso. Eu não estava no digital. A pandemia me empurrou pro digital. Porque eu sabia o tanto que eu vendia, aí eu via gente que eu sabia que não vendia se posicionando. E eu falava, cara, agora não dá mais, agora eu vou ter que virar instagreiro, blogueiro, YouTube. Aí fiz 100 vídeos no YouTube. Mas assim, vendi, avisei sim. E aí eu já tive... Pra falar como isso dá certo, várias captações orgânicas que a pessoa falou, eu vi no teu Instagram que você vendeu essa mansão, eu vi no seu Instagram que você vendeu essa casa, eu tenho uma casa assim, também é de revista, aí a pessoa já vem vendendo o produto dela pra você. Prova social, entendeu? Né? Valida ali na hora, não, né? Total, cara. Então assim, eu sei que é polêmico, mas eu ainda sou adepto hoje não é vendido não, tá? É negociado. Eu sou um negociador. A casa não é minha, não fui eu que vendi a casa. Eu negociei entre duas partes. Então eu criei esse negócio negociado. Sim. Eu fiz a intermediação. Ô Fábio, você fala de muito processo. Qual que é o processo, você acredita, para você poder ter seus atendimentos exclusivos e eficazes e ser mais assertivo nos seus atendimentos? Como que é a entrada do lead lá na sua imobiliária? Como é que funciona todo o processo lá? Bom, primeiro que eu não vou te contar todos os... Eu quero saber, a caixa preta aí, ó. Os corretores vão ficar tudo felizes aqui, hein, cara. Vou te falar uma coisa, e agora sem querer fugir, não é porque os corretores amigos aí já sabem como eu trabalho. É que assim, esse planejamento é feito anualmente. Olha que loucura. Então, há bem pouco tempo atrás, por exemplo, eu saí de todos os portais. Sério, cara? Sério. Olha isso. Porque os portais não tava dando resultado? Não é que não tava dando resultado. Não tava me dando um resultado com uma jornada e com um atendimento de curadoria que eu queria oferecer. Eu tava sendo mais um player.
E hoje em dia os portais, eles oferecem... Você responde um lead de portal, o próprio portal oferece outros leads de outras imobiliárias. E olha, e pasme, eu também já tive uma briga longa com Zap, Viva Real, também uma voz que clama no deserto. Por quê? Porque eles mandam, e muitas vezes com preço errado, de gente que não atualiza. Muitos porque não falam com o proprietário, porque é a panfletagem digital, muitos porque simplesmente deixam um preço mais baixo para fisgar o primeiro cliente. Então eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Se eu estou convertendo em outras mídias, e aí foram as redes. Aí eu comecei a ter clientes mais em redes sociais, que é uma coisa que eu não acreditava e não existia, né? Na minha época antes, entendeu? Hoje a Zarzana é 100% em tráfego, sociais. em tráfego pago? Tráfego pago em algumas mídias. Uau. 100%. E sabe o que já está mais facilitado? Quando você cria um certo nome e já faz um número X de visitas, aí não dá para falar que todo mundo pode fazer isso de cara como eu não fiz. Eu entrei no Mar Vermelho. Quando eu saí de diretor, gerente, voltei e falei, agora eu vou pro campo, eu apanhei pra caramba, fiquei 9 meses sem vender e falei, cara, vou desistir disso aqui. E eu vi que a realidade tinha mudado. Eu faço meia culpa. Como diretor e gestor, eu cobrava coisas que não são mais, que não dá mais para fazer. Que a culpa não é do corretor, eu falava que era. Eu olhava lá de cima e eu vejo algumas vezes pessoas às vezes ensinando o coach, falando, cara, como é que você deixou passar o lead na sua mão, fechou com o outro? Cara, às vezes não é culpa, é a falta de detecção da jornada do cliente, e o cliente simplesmente não quer. Ele tá ali num ponto que ele tá querendo só sondar, fazer outra coisa. Mas eu acho crucial, cara, a primeira abordagem, a primeira experiência que o cliente tem, e principalmente o cliente de alto padrão, ela tem que ser uma abordagem muito eficaz. Tem, isso é verdade. Mas essa eficácia passa não só pela solução imediata da dúvida, como também pelo posicionamento. Se você quiser ter chance de dar essa curadoria. Porque você sabe que muitas pessoas... Responder rápido já não é uma vantagem, ter um material bonito já não é uma vantagem, tá na rede social já não é uma vantagem, já foi. Por isso que eu falei que a gente vai melhorando, entendeu? Quando todo mundo está fazendo, ou você põe um posicionamento diferente e vai buscar quem vai virar seu cliente e vai comprar com você até o fim, ou você vai ficar na tentativa e erro, na sorte. Que nem Qual todo que é a mundo. cereja do bolo, então? Qual que é o pulo do gato? Para poder se diferenciar do atendimento? É você se posicionar. Qual o posicionamento? Você quer o script? Ó, vou falar isso, se bater 1000 likes, eu mando... A gente volta aqui, eu trago só os... O homem virou posicionado. Depois fala que não é do digital, né? Não, Tá posicionado agora. As coisas que eu vejo também, eu sei que é assim, né? Então quando bater 1000 likes nessa aí, eu trago... A gente faz um podcast só de script. Tá bom. Tá bom? Então vamos... Mas a dica tá colocada, pra não ficar só na brincadeira, é o seguinte, você aí. entrou perguntando isso, a resposta é essa. Além disso, saiba disso. Que você pode ter acesso a isso, que isso acontece, que você pode ter acesso a uma série de serviços que normalmente não estão disponíveis. Sim. Se isso fizer sentido pra você, vamos junto até o final. Esse é o speech. Aí o cara fala, o que esse cara tá falando, meu? O que esse cara tá falando? Eu quero saber se tem 4 quartos. Tudo bem, cara. Vai atrás de todo mundo. Quem vender, vendeu. Sorte, parabéns. O mercado tá aí pra vender. Mas assim, se vier comigo, fala, caramba, meu. Aí quando der certo ou não der certo, ele vai me indicar. Aí vai vir 1, 2, 3 e falar, cara, meu, o cara acabou nem fechando a minha casa, ou nem achando a casa pra mim, porque por motivos XYZ, mas, meu, vai com ele, cara. O cara é bom. Vai com ele. Não, o cliente, ele sabe diagnosticar isso. Sabe? Você não precisa... eu falo, né, que às vezes a gente fala bem, a gente às vezes tem uma mensagem, uma comunicação clara. Você não precisa querer reafirmar, porque o cliente nem precisa mostrar pra ninguém, porque o cliente ele sabe, ele sente firmeza. Mas entregue o que você oferece, tá? Sim. Nesse primeiro script aí, mostre alguma coisa que você pode entregar. Não vai Sim. falar o seguinte, ó, você procurou essa. Além disso, eu tenho mais 2 exclusivas Não, assim, tem e que aí ter você o não resultado, tem que ter o resultado. Não, você tem que oferecer e entregar, né? Sim, com certeza. Vamos lá. O que separa um corretor comum de um corretor milionário? A diferença está no network ou na mentalidade? Só pergunta fácil, hein? Pô, caramba, hein? Tem umas perguntas aí que dá pra... Uma só dá pra fazer o... Essa é boa, hein? Então põe aqui. Porque, então, porque se é o network existe ou se é... a mentalidade. Porque os dois são importantes. Os dois são importantes. Bom, a diferença do corretor milionário... Eu vou falar uma... Posso fugir Pode. dessas opções? Corretor milionário é que dá serviço milionário. É o que presta o serviço humano. Eu chamo de serviço milionário.
esse é o corretor, na minha concepção de corretagem milionária, que é o que eu explico no livro, é isso. Corretagem milionária é sobre serviço milionário, não é sobre... É o que você falou, é o cara que está acostumado com tudo e vai achar isso em você. Não é sobre quanto você tem, que carro você tem, não é sobre se você tem muita resiliência ou não. Nesse aspecto, é importantíssima a resiliência, mas nesse aspecto. Não é isso que faz você ser ou não, sei lá, um corretor, estar ou não na corretagem milionária, performar na corretagem milionária. E sim você apresentar um serviço milionário. Eu acho que é isso que separa a corretagem milionária da corretagem normal, entendeu? Sim. Nós temos uma parte do programa aqui que é o corretor tete a tete, a cara a cara. Eu gosto de deixar essa parte aqui, dedicar para eles, porque são as pessoas aqui que realmente faz esse canal crescer a cada dia mais. De frente com o Jefferson? De frente com o Jefferson e com os nossos convidados. De frente com o Jeff. Ó, Jeff aqui, ó, de frente com os nossos convidados também aqui. Eu queria te perguntar, para eles, o que é um bom corretor para você, cara? Cara, um bom corretor, eu acho que até uma coisa que a gente não falou ainda aqui. Acho que pra mim, acho que eu venho repetindo isso há muito tempo. O bom corretor é o que entende que a corretagem é uma atividade profissional nobre, como outra qualquer, que requer full time, dedicação, estudo. É isso. Você pode ganhar mais que um médico, mais que um PropTech, um fintech, caras que eu tô falando que eu acho que eu já atendi, assim, tecnologia. Bastante, de tecnologia. Você pode até ganhar mais, mas você tem que trabalhar igual ou mais. Trabalhar e se dedicar. Então, para mim, um bom corretor é o que entende, tem esse mindset que, cara, eu não tô aqui porque não deu certo lá, eu não tô aqui porque eu quero um ano sabático, eu não tô aqui se der, deu, como eu entrei errado também. Se der 6 meses, deu, se não caiu fora, eu também entrei errado. Porque é isso. Eu entrei por causa da grana também. Corretagem dá dinheiro. Então, isso aí. Então, acho que o bom corretor, ele é focado só nisso e ele é autêntico. Se eu quiser colocar mais E um bom gestor de vendas? Aí tem vários skills. O bom gestor é um cara que, assim como cada imóvel é único, cada pessoa é única, cada membro da sua equipe é único. O bom gestor é um cara que aprecia e incentiva a fazer os processos, é um cara que mantém a motivação da equipe, é um cara que sabe olhar de trás para frente. Eu tenho uma meta X, então eu vou fracionar assim, essa meta para você bater é quanto por mês, é quanto por semana, quanto que eu preciso captar. Então, o que é um bom gestor? É um cara que tem os dados controlados na mão, mas ele sabe aplicá-los individualmente. Não é receita de bolo. Cada humano, e esse corretor é uma raça que eu conheço bem, Sim. de mim, de tantas que eu já trabalhei, é individual, é único. Então você tem que saber pegar todo esse controle, esses dados e transformar isso na motivação certa. Fábio, agora é uma pergunta de introspecção para você aí. Deixa eu me preparar até Quem é o Fábio Zarzana, né? O que você faz, suas atividades, suas atribuições. Mas de fato... Pô, achei que ia parar na bio, já tava bonita a bio, né? Quem é o Fábio Zarzana como pessoa? Quem é você de fato? Porque essa pergunta vai ter outra atrelada que a gente vai construir algo aqui agora. Cara, eu acho que eu sou um cara humano. Eu acho que isso é muito importante, cara assim de coração, que dou valor pra razão, mas acho que sou um cara assim que eu tento ser eu mesmo. Eu tento manter aquilo que eu sou. Eu acho que isso... E assim, tá bom, é pra mim, mas, por exemplo, quem trabalha comigo, de repente vai dizer que eu sou um cara muito sério, muito exigente. Porque eu sou um cara focado. Quem não trabalha comigo, quem sai comigo, vai falar, o Fábio é um cara alegre, divertido. Então, pra não ficar nas características, que acho que depende do que papel você tá naquele momento... Da perspectiva de cada um, né? Eu acho que eu posso dizer que eu sou um cara que eu busco ser eu mesmo, eu busco verdade, eu gosto de um mundo mais justo, eu quero... Pode parecer clichê, não é discurso de Miss, não, mas eu acho que assim, eu me incomodo demais quando eu acho que... Quando eu vejo uma coisa que não deveria ser como que tá fora do combinado, entendeu? E tem muito nesse mercado. O que eu mais sofro no mercado, eu acho que é isso. Né? Injustiça e gente não cumprindo o combinado. E entendeu? É um mercado que eu acho assim que é muito prostituto, né? Ah, sim. A galera muita ganância, né? Que um tem que perder pra mim ganhar, né? Sim. É a mentalidade, né? Sim. Por que eu te perguntei isso? Porque agora você tá apto a responder essa pergunta. Passei na primeira? Passou na primeira.
Que tem muita gente que falar de nós mesmos é difícil, né? É difícil Às vezes mesmo. você olha assim... As outras foi mais fácil mesmo. Né? Agora eu quero te perguntar assim, qual que foi o seu pior momento no mercado imobiliário? Porque a gente aprende também com o pior momento. E até quem tá nos ouvindo também, porque hoje ver você, escritor, o cara que vende casa milionária, escreveu um livro Corretagem Milionária, e aí ninguém vê as pingas que você tomou também, né, cara? Verdade. Os tombos que você já levou. Ô, Jefferson, acho que foi aquele momento que acho que eu já comentei de... Do Mar Vermelho lá, né? E quando eu fiquei 9 meses sem vender. Quando eu saí, eu fui corretor, gerente, fui diretor, aí fui diretor de marketing e tal. Aí um determinado momento eu fui gerente de vendas, várias empresas, né, do mercado. Aí eu falei, vou pro campo de novo. E aí demorou, cara. Demorou 9 meses para eu fazer a primeira venda e eu ficava me questionando direto, falava, pô, meu Deus, por que eu assim, tudo que eu acumulei até agora, por que eu preciso, né, tá passando por isso, tal, eu tô na profissão errada, isso não é mesmo, isso aí é nivelado por baixo, eu pensava isso. Eu tava sem aquela força de falar, não, eu vou por causa disso performar, que é o que eu achava quando eu entrei lá atrás, e além disso tentar modificar. Aí quando tudo começou a acontecer, que eu comecei a me redescobrir de novo, é que eu falei, cara, eu vou tentar passar isso adiante. Olha isso. Entendeu? Essa olhada interna, assim, que a gente às vezes tem, de parar, avaliar, de ter uma introspecção, acho que isso faz essa diferença, no cara, de fechar pra balança e falar, cara, eu tô errando isso aqui. É igual você falou, você chegou um momento da sua vida que você começou a analisar tudo. Analisar muito é ruim. Mas às vezes se analisar e tomar decisão rápida, mudança, faz diferença, né? É verdade. E às vezes você tenta começar alguma coisa para ver se sai daquela situação. É isso que você está falando. Se esperar um momento ideal para fazer alguma coisa, eu fiz mais de 100 vídeos no YouTube. E eu liguei uma vez pro Rafael Landa, que também fez o prefácio do livro aí, que é tem a Circle e tal. O Rui Furtado também, da For Good. Pessoas que sempre foram pessoas que eu conversei e tal. E pessoas que foram pioneiros nessa coisa do vídeo. Até a pandemia mal tinha Instagram. E ele gravava vídeo, o Rui Furtado da For Good e o próprio Gustavo também pagou, sempre foi um cara pioneiro também no que ele colocou. E o Rafael, ele falou, cara, faz. Então eu comecei a fazer um formato de vídeo que eu não via. Não era mostrar imóvel, nem aparecer andando, desfilando no imóvel. Era eu apresentando o imóvel do jeito que eu era. Que legal, hein? E aí as pessoas começaram a gostar disso. Então assim, e dessa vez que eu tava mal, eu peguei, só quero trabalhar alto padrão. Já tô no alto padrão, já tô vendendo isso faz tempo e tal. Tinha uma ex-vizinha de infância, trocou minha fralda, queria comprar uma casa. Então eu percebi ali que a curadoria era o negócio mais garantido. Ela comprou um apartamento, o cara que comprou o apartamento comprou uma casa de condomínio, o cara que vendeu. Que vendeu a casa de condomínio comprou outra casa comigo, e aí não parou mais. Uma corrente. Se eu falasse, não vou, ou eu foco ou não foco, então eu tinha que sair daquele... com ação, né? Não só com introspecção, que nem você falou, mas com ação. E às vezes a ação não é aquela que você quer tomar, mas faz alguma coisa. Não fica na inércia, né? Muito bom. Cara, tem uma pergunta aqui, outra polêmica. Você tá vendo que algumas perguntas são polêmicas. É proposital. Então, os grandes nomes do mercado de luxo, que a gente conhece alguns aí, já vieram até aqui já. Compartilham suas estratégias ou vendem segredos impossíveis de replicar? Putz, tem pessoas e pessoas. O que realmente funciona? Desculpa aí. Não, imagina. É uma pura jogada de marketing? Putz, infelizmente para alguns cara. E eu conheço. Não dá. Eu não vou falar que são todos porque eu não conheço. Como que eu vou julgar uma pessoa que eu não conheço nem o background, nem o bastidor dele? Mas algumas eu conheço, cara. Eu conheço porque eu tô no mercado faz tempo, que nem você. Então eu já convivi com algumas pessoas. E só de bater o olho você já sabe, né? Não, já é só de bater o olho, porque eu sei o que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo no mercado por conversar com outras pessoas. Mas só de conversar também, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, bobo, né? Porque também ninguém é obrigado a mostrar o que tem. Mas pensa comigo, o cara fica mostrando toda uma vida de glamour. Aí beleza, aí o cara fala pra coroar que vendeu 200 bilhões, 100 bilhões no ano. Aí você vai ver a vida do cara pessoal, não é nada disso. Não condiz. Não condiz, cara. Agora você vai me dizer que um cara, por exemplo, que vende Ferrari, ele não quer ter um carro legal, não é um pouco de uma paixão? Agora o cara, faz tudo, gasta, ostenta, vai não sei o que, e não conseguiu sair do aluguel, modo de dizer? Desculpa, cara. Isso a gente sabe quem é quem, a gente sabe quem... E o que eu fico triste, não é? O problema é deles. Cada um quer dourar uma pílula que não tem conteúdo,
seja placebo. Mas, cara, eu vejo muita gente indo atrás disso, cara, e o mercado não fica melhor pra gente, fica pior, cara. Fica. A gente quer um mercado educado e especializado, não glamourizado e... Abaixa a régua, né? Superficial, exatamente. Desculpa, tá? Mas não sei exatamente com quem você conversou. Não, talvez não seja o caso desses, porque você chama as pessoas legais aqui que tem bagagem de história. Mas tá lotado, tá lotado. Mas às vezes eu perco. Às vezes vem um cara e eu sei que não é, entendeu? Sério? Não é porque eu convidei, mas às vezes eu queria ver, de fato. Queria saber. E aí você percebe. Percebo. Por isso que você falou, né? Que no teu métier, conversando com tanto, você já vê quem é quem, né? Aí você sabe, aí você vê a realidade, o cara falando. A corretagem tradicional, ela está morrendo? Já morreu. Com uma digitalização... Deixa eu acabar, né? Com uma digitalização e o modelo antigo de captação e venda ainda faz sentido ou já virou passado? Cara, eu tenho alguns hábitos eu chamo de old school, né? A velha guarda, né? Então, que funcionam ainda. Você não pode abrir mão de tudo. O arroz com feijão, né? O arroz com feijão. Por exemplo, se dá bem com porteiro e zelador é legal. É a melhor coisa que tem. Não é? Não posso falar, não, agora é só... Não, pô... Quando eu vou fazer uma visita no imóvel, muitas vezes eu vou antes na portaria, que casas de condomínio foi o que eu mais vendi, né? Mais de 50. Eu vou antes lá e falo, eu vou chegar aqui daqui a pouco com um cliente. Tipo assim, já abre a porta pra mim. Aí eu falo, aqui tem uma segurança reforçada, mas como todo mundo já me conhece, eu já quero... Então, por que não usar isso? Vou brincar aqui agora com meu amigo aqui, com o Fábio. Sabe por que o cara é corretor de alto padrão, mano? Olha aqui, em plena quinta-feira... Quinta, né? Quinta-feira, levantei, Fábio, só pra mostrar pra galera. O cara de bermuda, o cara tá nem preocupado com a vida. Quando eu cheguei aqui, ele perguntou se ia prestar algum serviço lá na imobiliária. E aí, Fábio? Fala aí pra mim, cara, sobre o mercado. Ele tá sendo maldoso, mas os clientes que viraram personas arzanas se sentem felizes, que aí põe a bermuda pra vir atender comigo, tá? Seu danado. Não, você tem que achar a sua persona. Mas isso aí não isso aí quebra o mercado tradicional, mano. Por isso que eu fiz a pergunta aqui, porque é um paradigma. É um paradigma. De terno, pá. Então, mas quando você quer fazer o que você não é, ou quando você força alguém a fazer, eu já trabalhei em grandes imobiliárias que tinha o dress code. Fica ridículo. Fica ridículo, porque o cara põe desculpa falar, aquele ternão com ombreira. Sim. Ou terno do Didi. Ou a mulher não sabe combinar as coisas. Então, cara... Se o cara não sabe vestir, é melhor se você se sente bem, então vai nessa também. Agora, assim, eu só atendia de terno. Eu já trabalhei em empresas que tinham o... Dress code. Esse dress code, então eu trabalhava de terno. Aí eu atendia muito no fim de semana. Aí eu comecei a ficar amigo, tipo, é polêmico isso, mas eu comecei a ter uma proximidade com algumas pessoas que pareciam comigo. E eles começaram a me falar. Você percebe como não é uma coisa que você... Não, agora eu vou impor a minha bermuda. Não, então eles falaram, cara, fica à vontade, não precisa vir de terno não. Tira esse terno, pelo amor de Deus, tá me dando até aflição. Sim. Então, automaticamente... Não, mas o que eu vejo, Fábio, assim, quando o cara tem muita propriedade, igual você falou, eu já vim de mais de 50 casas lá, só naquele condomínio, você falou aí. E aí, quando você... Nos condomínios gerais, né? Quando você vende muito, você já sabe, você já tem autoridade, você tem propriedade, você já sabe tudo. Cara, você fica muito mais à vontade. Não, e outra, Jefferson, o cara, como eu tô na rede social, e agora como eu tô no Instagram, ele já vai encontrar aquilo que ele já vê. Os meus últimos vídeos foram de bermuda. Olha isso. E a proprietária da penúltima casa... Isso aí é quebrando o tradicionalismo. E a proprietária da última casa foi lá e falou assim... Ai, que legal, ficou diferente, vamos ver o que dá. Mas adorou, ficou elogiando, mandou mensagem. Sim, entendeu? E eu fui numa casa, tava até contando pro nosso colega aqui, desculpa, esqueci o nome dele. Não tava contando... O Alisson. O Alisson tava contando pro Alisson que, eu fui fazer umas fotos numa casa semana passada. Eu cheguei lá assim... A pessoa já me conhecia, a esposa dele já me conhecia, já sabia que era isso, quis que eu trabalhasse já com esse jeitão. E o cara foi me receber, ele tava de sapato, calça, camisa, ele foi lá e se trocou. Então assim, mas calma, gente. Quando eu ensino no TTI, eu não falo, faz do seu jeito, vai lá, e as pessoas que se moldem. Muita hora de voo, né, mano? Aí calma, né, também. Vamos tentar não Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho que tá atrelada com essa que a gente falou. O maior erro dos corretores de imóveis de luxo é achar que todo cliente quer ser tratado como VIP? Existe um limite entre exclusividade ou exagero na abordagem? Não, então, é porque isso é justamente o que eu falo para as pessoas não irem atrás dos estereótipos e de
um parâmetro para o atendimento de um certo mercado como esse de alto padrão e luxo. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, Jefferson, o cliente não é o seu bolso. O cliente não é o bolso dele. Nem a educação dele é o bolso dele. Então, sabe o que eu achava? Eu também romantizava isso. Eu falava, pô, eu vou trabalhar só no alto padrão. Que, na verdade, eu não fui trabalhar no alto padrão. O alto padrão é que me capturou, né? Quando eu trabalhava com tudo e as pessoas de alto padrão começaram a me chamar. Os proprietários de alto padrão fazia sentido para eles me chamar. Mas, enfim, o que eu descobri? Que, tem cara grosso, mal educado, legal pra caramba, humilde, com todos os bolsos. Não tem essa de que o cara mais rico, ele precisa ser VIP, precisa levar um champanhe, precisa ser atendido. Não é. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. Cada um é cada um. Pelo ser humano que ele é, não é pelo quanto que ele tem. Agora é óbvio, Jefferson, que quem tem acesso a mais vantagens e premiums e VIPs e tudo isso, tá acostumado a ser um pouco mais bajulado. Então você também não seja alguém que não saiba oferecer um pouco de mimo para alguém que já está acostumado com isso. Se isso faltar para você também não é legal. Você precisa ter os skills guardados e usar como quiser, mas não padronizar para todo mundo. É possível construir uma marca forte no digital sem ostentação? Se você performar, sim. Aí você não precisa ostentar. Então isso é uma espécie de ostentação. É você mostrar o que você está fazendo. Quando eu entrei no digital, eu já entrei mostrando os negociados. Que eu botava no site. Sim. Entendeu? Então quando eu entrei, eu falei o seguinte, eu tô aqui, eu sou o Fábio Zarzana, não sei o quê, pra quem não me conhece, eu já vendi mais de 30 casas aqui no bairro. Eu já me apresentava assim. Aí eu não preciso mostrar. Hoje, se eu posso fazer um vídeo na minha casa, Jefferson, se graças a Deus, esse trabalho todo, eu posso gravar um vídeo na piscina, às vezes eu gravo lá, e a pessoa pergunta, e essa casa aí, quer comprar minha casa, né? O corretor tá com tudo a ver, não sei. Mas, mesmo que não seja o caso, mas assim, eu fazia isso em outras casas, em outros lugares. Mas não no aspecto de ostentação, no aspecto de mostrar o produto, entendeu? Mas se eu posso fazer isso hoje, eu também faço, também vou usar. Ô Fábio, as perguntas tá na altura aí? Pô, tá. Já tô até suando aqui. Suando com ar-condicionado. Ainda bem que eu vim de bermuda. Né? Eu queria entrar num aspecto com você, cara, porque eu sei que você é um cara bastante atencioso, pratica muito escutatória e você tem essa questão da curadoria. Eu acho que essa curadoria é um dos assuntos que está em alta, que tem muita gente falando sobre isso. Fala do que faz, mas nem sempre é realidade. Às vezes a pessoa usa curadoria, mas só para inglês ver, só para nome, mas não tem um processo desenvolvido e claro. Quando você começou a aplicar curadoria nos seus negócios, o que isso de benefício trouxe? O que agregou e o que de resultado levou a você a desenvolver aí? Assim, uma economia brutal de tempo, energia, motivação. Você tentar o máximo possível, já na primeira etapa, buscar um atendimento que vai fazer sentido. Ou no mínimo vai gerar indicação. Um atendimento que acaba no nada é muito frustrante. E o vendedor, qualquer área dessa também, sabe que acorda todo dia para ouvir não, né? Mas no coração, no íntimo, a gente não quer só ouvir não. A gente precisa de um sim, às vezes, para manter o copo cheio. Agora sim, pra mim, mudou da água pro vinho, aquela coisa de tô no mar vermelho, entrou eu respondo, entrou eu papum, eu sou rápido, eu vou não sei o que, eu vou captar tudo, eu vou trabalhar tudo. E aí eu comecei a ver que com foco, eu não precisava, e mesmo porque como é que eu vou competir com a Lopes, com o Quinto Andar, com a Loft, com as imobiliárias grandes, com uma imobiliária pequenininha boutique? Não faz sentido. Eu nunca vou ter todos os produtos deles, eu nunca vou ter todos os clientes dele, nunca. Então ou eu sou diferente, e no caso, ou eu faço a curadoria, ou não tem por que eu ficar batalhando com nesse mar vermelho. Eu sei que hoje essa questão boutique também, tem uns amigos que têm umas imobiliárias boutique, faz a diferença. Você trabalha hoje mais só exclusividade, ou você tem imóveis lá que tá com 2, 3 imobiliárias? Eu trabalho exclusividade quando a pessoa, junto comigo, a gente entende que esse é o plano. Sendo bem sincero, eu nunca imponho ou peço ou sugiro gestão exclusiva, exclusividade, não sei o que. Eu acho que isso é um termo já até machucado no mercado, detonado. As pessoas têm medo até disso, proprietários que já... Porque nesse meio, isso é importante o pessoal saber, no mercado imobiliário de alto padrão e luxo, é quase impossível você ter uma pessoa que só comercializou imóvel uma vez. Quase todo mundo ou já comprou ou já vendeu. E não vai ficar só num.
Tem todos esses aspectos do porquê entrar e porquê trabalhar nesse mercado. Então ele já tem essa experiência, o que também dificulta na negociação, que ele fala, pô, eu cheguei aqui fazendo isso com um monte de imóveis, não é você que vai me ensinar, então tem que ser com parênteses, tá? De negociação, que eu acho que é uma área muito importante. Mas então, voltando, então as pessoas têm já essa experiência. As pessoas já têm essa coisa. O que você tinha perguntado mesmo? Sobre exclusividade. Sobre a exclusividade. Então as pessoas já têm essa experiência, obrigado Jefferson, de ser abordado para dar exclusividade. E já sabem se aconteceu ou não. Então às vezes já passou por 1, 2, 3, 4 que pedem exclusividade. Mas o que faz a exclusividade ser diferente? Posso abrir a caixa preta? Pode. Filtro, que quase ninguém quer fazer. Não adianta ligar um parceiro, olha, eu quero... Primeiro que a gente sabe que o cara fica esperando acabar a exclusividade. Saber fazer pergunta, né? E pro parceiro, não pode ter medo. Porque aí você descobre se o cara tem um cliente ou tem um lead. Como é que um lead entra numa outra imobiliária, aí que eu sou polêmico com parceria? Aí você vai levar na casa do proprietário que confia em você, no seu filtro? Que te deu exclusividade para você realmente fazer um filtro, não levar qualquer um? Nesse ramo de business, as pessoas esquecem que são duas partes, que eu falei para você, a intermediação. E a parte do vendedor? As pessoas só falam do comprador, do lead, como atender, como... Pode prestar atenção, todo mundo que você conversa, a pessoa tá no cliente, cara, o imóvel é o cliente, é o dono do imóvel é o cliente. Sim. Nessa área, eu trabalho com lançamento. Eu trabalho com gente que mora, muitas das vezes, ou tem um inquilino lá dentro. Você tem que ter uma atenção com esse cara, que abrindo a caixa preta, esse é o grande segredo. O capítulo número 1 falar, se você se performar bem aí, todo o resto vem naturalmente, entendeu? A última pergunta e depois eu quero que você vai para as considerações finais. Tá bom. Vender imóvel de luxo é um jogo de paciência ou de velocidade? O corretor deve esperar o cliente decidir no seu tempo ou há formas de acelerar o fechamento sem perder a venda? É um jogo de ritmo do cliente. É isso. Tá? Ritmo Tem a ver com Eu tô o meio que cliente. repetindo isso, né? Não, mas tá certo. Se o cliente estiver afobado aqui e você não for um bom intermediador, você vai deixar isso passar para outro lado, você pode estar perdendo a venda. Se o cliente aqui não tiver necessidade, quiser que o timing seja maior, você pode perder a temperatura do outro, do comprador. Se você não tiver os dois lados, olha a importância que eu falei do vendedor. Se você não tiver os dois lados, se você é um panfleteiro, se você é mais uma imobiliária que põe um monte de produto, aparece um lead, você sai atendendo, como é que você vai saber quais são os lados, o que eles pensam, até onde eles já vão, se você não fez uma captação diferenciada? Como é que você vai saber disso? Mas sabendo, que é o que eu conto aí no livro, você vai poder orientar os lados não, calma, agora é hora de acelerar, agora é hora de brecar um pouquinho. Você é que vai saber Sim. orientar nisso, entendeu? Fábio, muito bom, querido. Muito bom. Pô, obrigado mais uma vez por você. aceitar o convite. Pô, obrigado você, super legal. Ó, eu quero recomendar aqui, ó. Você que é nosso ouvinte aqui, ó. Compre esse livro. Onde que a galera vai achar, Fábio? Todos os portais, né, a Amazon e todos os outros digitais, ele vem físico, ou também tem o e-book, mas você, por exemplo, na Amazon você... Ó, o nome é sugestivo, ó. Como furar a bolha dos ricos com a corretagem milionária. Guia definitivo para entrar no mercado imobiliário de luxo. Como Então, furar se a bolha sem ser milionário, né? Esse que é o detalhe, né? Casos reais, dicas práticas, táticas disruptivas e técnica de venda no digital e humana. É isso aí. Muito É bom, isso aí, hein? querido. Obrigado. Vou ler viu? esse livro. É isso aí. Fábio. Na Amazon e em todas as plataformas digitais você consegue... Legal. Você consegue Fábio, eu queria te pedir também, fala pra galera seguir a gente aí, cara. Compartilhar esse vídeo. Marreta o like e se inscreve, pessoal. Que isso, pô? Que desfeita é essa? Não pode, né, Fábio? Não, pelo amor de Deus. Cara, me fala aí a mensagem que queima no seu coração. Também deixa as últimas considerações finais aí pros nossos ouvintes. Fique à vontade aí pra falar o que você quiser. Cara, a gente procura falar aquilo do que o coração tá cheio, né? Então, acredite no seu sonho, vá atrás, mas se qualifique, se prepare, trabalhe e foque para conquistar esse objetivo. Não vai cair do céu, não vai. Mas assim, não desista, seja resiliente. Mas tenha um plano e corra atrás. É clichê? Não sei. Foi fazendo isso e entendendo que agora eu era corretor e é isso que tudo aconteceu. Quando eu parei de achar que isso era um part-time job, vamos ver se dá certo ou não dá certo. Então encare isso como uma profissão.
Tô falando para os colegas corretores, obviamente, né? Eu acho que essa mensagem né, que você Essa. tinha pedido. Então, que as coisas tendem a começar a acontecer, e aí a hora que começa a acontecer é uma bola de neve. É isso. Quanto mais você performa, mais autoridade você tem. Quanto mais autoridade, mais as coisas vêm até você. E tudo tem seu tempo, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. E se eu tô aqui hoje falando com você aí, inclusive depois de ter feito o livro, é porque era para ser agora, Sim, entendeu? com Por certeza. exemplo. Galera, Deus abençoe. Tamo junto. Tenho certeza que você aprendeu muito aqui hoje. Né? Valeu. Segue o Fábio lá, o Fábio Zarzano lá na internet, no Instagram. Vou pegar a calça pra gente tirar uma foto. E tamo junto. Compartilha esse vídeo aí. Beijão. Valeu. Um abraço. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, Vamos pro pessoal. topo. Valeu.